Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesta videoaula nós brincaremos agora com a classificação dos nossos triângulos. Não sei se vocês já perceberam pelo que eu coloquei aqui no quadro, mas nós temos aqui um tipo de classificação que é o tipo de classificação número 1, que é em relação aos lados do meu triângulo. Então sim, existem dois tipos de classificação dos triângulos. A primeira delas é em relação aos lados. Beleza? A segunda é em relação aos ângulos, mas cena de um próximo capítulo. Segura a onda aí. Vamos lá. Então, em relação à nossa classificação dos triângulos em relação aos lados, elas são em três: escaleno, isósceles e equilátero. Agora eu te pergunto, o que seria um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno é aquele camarada que possui três lados diferentes, ou seja, três lados com medidas diferentes. Então perceba que para cada cabelinho aqui com quantidade diferenciada, eu já estou falando que os lados têm medidas diferentes. Por exemplo, esse aqui tem um cabelinho, esse aqui tem dois cabelinhos, esse aqui tem três cabelinhos. Então isso aqui mostra que todos eles têm medidas diferentes. Agora, o triângulo escaleno, ele não vai ter somente só os lados diferentes. Afinal, o que aprendemos na nossa primeira videoaula sobre triângulos? Que sempre oposto ao maior lado, nós temos o que? O maior ângulo. Opa, então peraí. Então, oposto a esse camarada que é o maior lado, nós teremos um maior ângulo aqui. E da mesma forma, oposto ao menor lado, suponhamos que seja esse, teremos a ele oposto o menor ângulo. Aqui está. Pronto. E, obviamente, oposto a esse lado intermediário, eu vou ter um ângulo intermediário. Então, você concorda comigo que um triângulo escaleno, além de ter três lados diferentes, ele também tem que ter o quê, galera? Três ângulos diferentes. Ah, Pedrinho, mas isso daí nem é importante, ele nem aparece em questão de prova. Claro que aparece, tá maluco? Tu lembra do triângulo retângulo 3, 4, 5? Ué, se ele tem lados diferentes, ele é escaleno. Pronto, fechou, não tem o que discutir. Você lembra dos triângulos, amiguinhos, que veremos lá nas nossas aulas de trigonometria? X, 2x, x raiz de 3. Lados diferentes. Então, nós teremos aqui também triângulo escaleno. Beleza? Então, possui os três lados diferentes, já é o suficiente para ser escaleno. Possui os três ângulos diferentes, também já é o suficiente para ser escaleno. Agora, triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele camaradinha, provavelmente você falou agora que tem dois lados iguais. A sua resposta está quase certa. Na verdade, o triângulo escaleno, ele é aquele camarada que tem pelo menos dois lados congruentes. Pelo menos dois lados congruentes. Então veja que para um triângulo ser isósceles, pela definição que eu acabei aqui de escrever para vocês, ele tem que ter no mínimo dois lados congruentes, no mínimo dois lados iguais. Se isso aqui não acontece, você não tem triângulo isósceles. Ou seja, que é o caso de ter três lados diferentes. Então, Pedrinho, então significa que se o cara tem dois lados iguais, ele vai ser isósceles? Com certeza, ele vai ser isósceles. Mas, Pedrinho, se ele tiver os três lados iguais, que é o caso do triângulo equilátero, ele também vai ser isósceles? Com certeza, ele também vai ser isósceles. Então, todo triângulo equilátero ele é isósceles, porque ele possui os três lados iguais. Agora, nem todo isósceles ele é equilátero, porque para ser equilátero, necessariamente ele tem que ter o quê? Três lados iguais. Então, nós podemos concluir isso daqui, ó, dessa seguinte frase. Disso daqui nós podemos concluir o seguinte, que todo equilátero é isósceles. Todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. mas nem todo isósceles é equilátero.
E vocês vão perceber, por sinal, provavelmente aí, vocês que estão afiadinhos dentro da geometria, vocês vão perceber que várias propriedades que estão no triângulo equilátero, elas vêm de propriedades do triângulo isósceles, por causa exatamente disso daqui. Agora, vejamos algumas propriedades que temos aqui nos nossos triângulos isósceles. Primeira coisa, ele tem pelo menos dois lados iguais. Então, suponhamos que ele tem esses dois lados aqui iguais. Sendo assim, esse terceiro lado que tem uma medida diferente, esse camarada que é o lado diferente, nós costumamos chamar esse camarada de base do triângulo isósceles. Base do triângulo isósceles. Beleza? Então, toda vez que uma questão falar sobre um triângulo isósceles de base BC, ele está falando que essa base, está falando que esse lado corresponde ao camaradinha de medida diferente, beleza? Então, toda vez que ele falar para você um triângulo isósceles de dois lados iguais, cuja base é isso, essa base, ele faz referência exatamente a esse camarada de medida diferente. Agora, não teria problema algum esse camarada ser a base também desse triângulo, beleza? Mas convenciona-se dentro das questões de prova que a base do triângulo isósceles corresponde a esse lado diferente. Agora, o que a gente vai ter de interessante dentro do triângulo isósceles? A seguinte propriedade. A gente não viu que oposto a lado maior, a gente tem ângulo maior? E oposto a lado menor, a gente não tem ângulo menor? Então eu te pergunto, e oposto a lado igual? Você vai ter o quê? Ângulos iguais. Então, quando nós temos um triângulo isósceles, o que a gente pode afirmar? Que os ângulos da base, eles sempre são iguais. Que os ângulos da base, eles sempre são iguais. Então, falou de triângulo isósceles, você já pode concluir que ele tem dois lados iguais e, além disso, os ângulos da base são iguais. E esse camarada tem muito mais coisa, amigão. Não parou por aqui, não. Olha aqui, ó. Esse camarada aqui que eu estou colocando de forma tracejada, ele saindo do vértice e formando um ângulo de 90 graus lá embaixo, esse camarada aqui, nós o chamamos de altura do triângulo isósceles. Então, esse camaradinho aqui, ó, ele é uma altura do triângulo isósceles. E por que ele é altura? Porque ele sai do vértice e forma um ângulo de 90 graus lá embaixo. Só que, além de ser altura, esse camarada aqui, ele sempre vai estar dividindo a base do triângulo isósceles ao meio. Então, a altura do triângulo isósceles sempre divide a base ao meio. E por sair do vértice e dividir o lado oposto ao meio, nós dizemos que essa altura também é uma mediana. Porque ela sai do vértice e divide o lado oposto ao meio. A gente vai definir bonitinho o que é mediana e as outros camaradas aqui, que por sinal vou citar agora. Além dele dividir a base ao meio, ele também estará dividindo este ângulo aqui de cima ao meio. E o camarada que sai do vértice e divide o ângulo ao meio, nós o chamamos de bissetriz. Então veja que é uma altura, veja que é uma mediana e veja que é uma bissetriz. A altura por sair do vértice e formar um ângulo de 90 graus. Mediana por sair do vértice e dividir o lado oposto ao meio. Bissetriz por dividir o ângulo ao meio. E o último camarada que ele pode ser? Uma mediatriz. Por que mediatriz? Mediatriz porque ele forma um ângulo de 90 graus e divide o lado ao meio. Então perceba que este segmento simples que eu desenhei aqui para vocês, ele pode possuir todas essas quatro classificações aqui, ó. Todas essas quatro classificações. Então fica muito esperto com isso daqui em relação ao nosso triângulo isósceles. Então o que você tem que lembrar do triângulo isósceles? Tem pelo menos dois lados iguais, congruentes. Tendo dois lados iguais, ele também vai possuir dois ângulos iguais. O lado diferente a gente chama de base do triângulo isósceles.
A altura do triângulo isósceles divide o lado ao meio, a base ao meio e divide o ângulo ao meio. Ponto. É isso que você tem que lembrar. De novo, propriedades do triângulo isósceles. Beleza? O que a gente tem? Pelo menos dois lados iguais, o que tem como consequência dois ângulos iguais. A base, que é o lado diferente, quando desenhamos a altura, é dividida ao meio e também divide esse ângulo ao meio. Ponto. Ou seja, essa altura, por formar um ângulo de 90 graus, também é mediana, bissetriz e mediatriz. Ele possui todas essas quatro classificações aqui. Beleza, amigão? Agora, vamos ver o que acontece no triângulo equilátero. No triângulo equilátero, necessariamente, nós temos três lados congruentes. Esse é o objetivo do triângulo equilátero, ó. Três lados congruentes. Pronto. Então, sempre no triângulo equilátero, isso aqui já não tem exceção. Necessariamente ocorre isso daqui, ó. Ele vai ter três lados congruentes. E esse camaradinha tendo três lados congruentes, o que a gente vai ter como consequência? Ué, se ele tem três lados iguais, consequentemente, por aquela ideia de maior lado, maior ângulo, menor ângulo, opostos aos lados iguais, o que teremos aqui? Ângulos iguais. E por sinal, se eu tenho três ângulos iguais, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo não é 180? Sendo 180, pega o 180 e divide por 3. O que você vai ter? 60 graus para cada um. Então, cada ângulo do triângulo isósceles equivale a 60 graus. Equivale a 60 graus. Mas espera aí, sendo esses dois ângulos aqui de baixo iguais, se o triângulo tiver dois ângulos iguais, já é o suficiente para eu falar que ele é isósceles. Massa! Tendo dois ângulos iguais, então esse camarada seria um tipo de triângulo isósceles. Na verdade, ele é isósceles. Então, significa que se eu desenhar a altura desse cara, o que essa altura faz para o lado oposto? Divide ao meio. O que essa altura faz com esse ângulo aqui? Também divide ao meio, tendo 30 graus para cada lado. Necessariamente, porque é uma bissetriz. E veja que forma um ângulo de 90 graus e divide esse camarada ao meio. Ou seja, da mesma forma que no triângulo isósceles, este camaradinho aqui, ó, este camaradinho aqui, ele vai ser o quê? Vai ser tanto altura, quanto mediana, quanto bissetriz, quanto mediatriz. A altura por formar um ângulo de 90 graus e sair do vértice, mediana por dividir o lado ao meio, bissetriz por dividir o ângulo ao meio e mediatriz por ser perpendicular e dividir esse segmento ao meio. Beleza? Com isso daqui, nós temos as principais informações desse camarada. Amigão, você praticamente não tem prova de vestibulares sem esses dois camaradinhos aqui. Eles são extremamente importantes a nível de questões de prova. Tudo bem? Então é muito importante a gente saber trabalhar com esses camaradinhos aqui. Fechou essa ideia? Tranquilo isso? Agora não paramos por aqui não. A gente ainda tem mais 3 classificações para fazermos. Só que essas classificações serão em relação aos ângulos, mas na próxima videoaula. Beleza, amigão? Então aquele abraço e aqui, ó, não deixe de transcrever todas essas informações. Beijão, até mais, bons estudos.